Eu Vou botei dar um para tempo. gravar, foi mal. Botei para gravar, Tá, valeu. tá bom. Vou dar um tempo aí, 2 minutinhos aí, só para vocês darem uma lida, se situarem. E se alguém aí quiser responder, me fala aí se está certo, se está errado, para a gente poder partir para a resolução. Eu vou testar essa caneta aqui. Espero que dê para responder numa folha para vocês poderem tirarem print, treinar, qualquer coisa muda o valor, pega uma questão similar no que concurso, tec cursos aí, para poder responder, mas essa questão aqui foi de 2021, questão de 2021, dê uma olhada aí. Eu sei que o texto grande assusta um pouco, né? Parece questão do Enem, mas essa é uma questão da CESP de 2021 que muita gente deixou em branco. E o nível de acerto, assim, baixo, não é bicho de sete cabeças, só entender, interpretar e aplicar a equação certinha que dá certo. Dá uma lida aí, 2 minutinhos aí para vocês lerem, para a gente poder prosseguir com a resolução. E aí, pessoal, alguém se arrisca aí, certo, errado? Podem digitar no chat. E aí, Daniel? Bora, pessoal, e aí? Vamos nessa, vamos interagir. A hora de tirar dúvida, de errar, de interagir é agora, bora? E alguém se arrisca, certo, errado? Ninguém, vamos responder então. A questão é a resposta certa, vamos para a resolução. Se puderem abrir aí na celular de vocês, no computador de vocês, para ir acompanhando a leitura aqui, tá? Não é uma questão difícil, é uma questão um pouco extensa, mas não é difícil. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tá agora, beleza. Questão 1, Daniel. Os soldados Pedro e José, na função de armeiros, são responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de armas da corporação. Limpeza, lubrificação e municiamento. História para boi dormir. O que interessa a gente agora é a partir daí, do se Pedro, né? Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam ao seu encargo e de mais 50 que estavam a cargo de José, ou seja, Pedro, se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo e de mais 50, Pedro mais 50 que estavam a cargo de José, então Pedro fará a manutenção do dobro, ou seja, Pedro mais 50 é igual a 2 vezes, que é o dobro, de armas que sobraram para José. Nesse caso, 2 vezes José menos 50, porque José perdeu 50 armas que Pedro fez a manutenção para ele. Essa é a primeira equação que a gente tem acerca dessa questão. A segunda equação seria: se José fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo, ou seja, se José daqui vou colocar uma seta assim só para diferenciar, que é uma seta, tá? Dos dois lados. Se José fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo e de mais 60, seguindo a mesma lógica de Pedro, né? José mais 60, que estavam a cargo de Pedro, José fará a manutenção do triplo de armas, ou seja, José mais 60 é igual a o triplo, 3 vezes, o triplo de armas que sobraram para Pedro, ou seja, Pedro menos 60.
Todo mundo entendeu a montagem da questão até aí? Manda um joinha aí, alguma... Beleza. Alguém tem dúvida da montagem? Se não tiver, se tiver dúvida, pode falar que eu volto, explico direitinho, tá? Beleza. A gente leu a questão, interpretou a questão e chegou a essas duas equações. A partir daí, é só desenvolver a questão, ou seja, Pedro mais 50 é igual 2 vezes José, fazendo aqui a distributiva, né, que a gente aprende aí na quinta série, 2 vezes José menos 100. Essa aqui é a equação do primeiro trecho da questão. Agora vamos para o segundo trecho. Vou até mudar a cor aqui, para ver se fica um pouco melhor na hora do print. José mais 60 é igual, fazendo a distributiva aqui também, os dois lados, 3 Pedros menos 3 vezes 60 menos 180. Eu vou responder logo essa parte da esquerda, aí da tela de vocês inteira, e depois a gente vai para a parte do José. Organizando aqui essa primeira equação, Pedro é igual a 2 vezes José menos 100. Passa esse 50 para lá, invertendo o sinal, menos 50. Ou seja, o Pedro é igual a 2 vezes José. Vou apagar aqui. Duas vezes José menos 150. Que é o 100 menos... O menos 100 menos 50. A gente chegou aqui nessa primeira equação. Vou dar só uma sublinhada aqui. Pulando aqui, essa primeira equação. Na segunda equação, desenvolvendo a segunda equação, mesmo raciocínio. Vamos isolar ali o José e jogar o 60 para o outro lado. Então, o José mais equação, que eu vou jogar para o outro lado. José, peraí que eu passei sem querer. José é igual a 3 Pedros menos 180 menos 60. Joguei aqui o 60 para o outro lado com sinal trocado. Então, o José é igual a 3 Pedros menos 240. Tenho aqui as duas equações de interesse, que é a equação do Pedro e a equação do José. Posso substituir em qualquer um dos lados, que vai dar o resultado, vai desenvolver o resultado. Eu vou usar essa daqui primeiramente, que é José é igual a 3, abre parênteses, o Pedro, eu vou usar esse P aqui, ó. O P aqui da esquerda, do Pedro. Então, 3 vezes 2 vezes o José menos 150 menos 240. 240. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para a esquerda, para ter espaço. José 3 vezes 2 José menos 150 menos 240. Pronto, beleza. Desenvolvendo aqui, vou desenvolver um pouco mais acelerado para a gente ganhar tempo. José é igual a
6 José. 3 vezes menos 150 dá menos 450. Menos 450. 50. Menos 240. Jogando aqui para a esquerda, não tem problema. Eu vou passar o 6 José para a esquerda com sinal trocado. Eu tenho que menos 6 José. Meio ruim isso aqui. Menos 6. Menos 6 José. 6 José. Mais José. É igual. Aí vou somar esses dois valores aqui. O menos 450 com menos 240 dá menos 690. Menos 690. Menos 6, é isso mesmo. Menos 690. Organizando a equação, menos 6 José mais José dá menos 5 José. Menos 5 José igual a menos 690. Multiplicando a equação inteira por menos 1, né? Multiplicar aqui por menos 1, não vou nem colocar. Isso aqui tenho certeza que vocês sabem. Multiplicando por menos 1, fica tudo positivo. Então, 690, vou fazer aqui para dar uma adiantada. 690 dividido por 5, dá 138, né? Ou seja, José organizou 138 armas. Beleza, rapaziada? Eu vou... Só um momento. Eu vou apagar aqui um lado. Vou apagar esse lado aqui direito. Só para a gente desenvolver agora com o Pedro. Que só é substituir, né? Botando aqui a caneta preta. Pedro é igual a 2 José. José a gente sabe que é 138. 2 vezes 138 menos 150. Sim. Fazer menorzinho aqui. 2 vezes 138, que é o valor de José que a gente achou, menos 150. Pedro é igual a 2 vezes 138, só um momento, vezes 2, dá 276. 276, menos 150, então zero, menos 150, menos 150 é igual a Pedro, é igual a 126. Vamos lá na pergunta, no questionamento. Nesse caso, a quantidade de armas para manutenção a cargo de Pedro e José é superior a 260. Ou seja, ele quer saber se esse valor aqui de José, somado com esse valor aqui de Pedro, é superior a 260. Nesse caso, só a gente somar aí Pedro com José, né? Fazer aqui no canto, Pedro mais José. Ele quer saber se é maior do que 260. 260. Deixa eu voltar aqui, alguém tá falando? 260. O Daniel falou aí que é 264, ou seja, esse valor é maior do que 260, que é 264, que é 138 mais 126, que dá 264. Então, essa assertiva aí, ela é certa. Essa questão aí caiu na prova da Polícia Militar de Alagoas de 2021. Questão super recente. Assusta pelo enunciado, mas vocês veem que não é bicho de sete cabeças. É um pouco
cansativa, digamos assim, para uma prova muito extensa de 120 questões, mas dá para responder, e essa questão é que vai fazer diferença. A diferença do cara que entra, pô, só falar, independente do resultado, independente da colocação, eu quero entrar. Entrem bem colocado. Conta muito lá dentro, conta muito para poder estudar lá dentro, para poder se formar bem. Então, essas questões são as que vão fazer a diferença para o resultado de vocês. Todo mundo entendeu aí? Essa questão foi mais extensa, ocupou mais a tela, mas é a única que realmente demanda um cálculo muito detalhado, né? Dá para vocês fazerem até um pouco mais rápido, né? Para quem já é mais enrolado aí. Um conselho, ó, o Daniel perguntou aí, um conselho seu, seria melhor deixar a matemática por último bloco? Vão no que vocês são bons. Eu sempre que comecei as provas por matemática, por uma questão de facilidade, mas cada pessoa é individual, vai de cada um. Poxa, eu sou bom em direito penal, direito administrativo, vão nessas questões. Para vocês, assim, eu acho que o melhor mesmo é começar ali pelo estatuto, que é a parte que eu encaro mais fácil, né? Porque é uma coisa que eu vivo, então para mim também é um pouco mais fácil, é a questão do estatuto. Vão para essa parte de humanas mesmo, e com o tempo ali, com o tempo ali de prova, administrando o tempo de prova, vocês vão ali em matemática, pesca, são 11 questões, né? Pelo menos na última prova foram 11. Vai ali em matemática com calma. Depois de ir ao banheiro, vai, senta e começa a responder matemática. Qualquer coisa, quem quiser começar com matemática e não se sentir seguro com matemática, faz o que eu fiz. Senta na prova, monta ali a equação da forma que vocês entenderem, da forma que vocês entendem, e volta para humanas. Esse tempo que vocês montam a questão e voltam para humanas, o seu cérebro não desliga daquela questão. Ele vai ficar ali trabalhando para quando você chegar de novo na questão, você dá um branqueamento. Às vezes você lê uma questão, assusta. Aí dá 2, 3, 5 minutos, você vai ler a questão, já entende a questão melhor. Então esse é o meu conceito. Faça o que vocês são bons. Mas não deixem de fazer a matemática, porque realmente é muito, muito, muito importante. E tenho para mim que nesse concurso vai fazer total diferença. Total diferença, porque o edital reduziu muito a questão de matemática, porque ele entendeu que as pessoas estavam deixando matemática para lá. E com esse edital reduzido, não dá mais para deixar de matemática para lá. Acontece, já aconteceu. Eu conheço pessoas que passaram na prova sem fazer matemática. Mas o cara já era formado em direito, o cara já tem uma bagagem muito grande. E vocês não podem perder essa oportunidade. Pessoal, todo mundo entendeu aí? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar aí no chat aí, sim, não, próxima. Tudo certo? E aí, Daniel? Beleza. Vamos para a próxima. Eu vou fazer os cálculos certinhos e depois vou mandar para o professor Luiz Felipe. Ele, tudo certinho, bonitinho, vocês vão entender certinho, tá? Se não quiser tirar print, tá? Vamos para a próxima. Próxima questão. Próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva, a ser julgada com base na matemática e em suas aplicações na atividade policial. Mais uma questão aí da SESC. O papel ficou mais fácil de ler. Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que nos 10 primeiros meses do ano, ou seja, de janeiro a outubro, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Contudo, a média para o ano todo era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. O que a questão está dizendo para a gente? Que em novembro e dezembro, a média foi maior do que os outros meses. Porque se a média global ela aumentou, então a média de novembro e dezembro, maior. Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Pessoal, aqui ninguém é matemático e a intenção da gente aqui é ir para a prova, acertar a questão, sair feliz e passar no concurso. Ah, tá. Aqui é o assistente. Aí. Ficou bom, não?
Foi mal. Beleza. É ir para a prova, acertar a questão e passar no concurso. Beleza? Tem a resolução matemática, que já é um pouco mais extensa, e tem a resolução do raciocínio lógico, né? E o raciocínio lógico ele precisa ser desenvolvido por todos nós, fazendo concurso para a vida. Então vamos lá interpretar essa questão. Vou passar aqui o próximo slide. Tá? Peço que vocês acompanhem aí no caderno de vocês, na colinha ali que o professor Luiz Felipe mandou. E vamos lá, né? Vou ler novamente, só para a gente poder ir acrescentando os dados. Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que nos 10 primeiros meses, ou seja, de janeiro até outubro, a média foi de 315 ocorrências por mês, né? O mês 1 até o mês 10. Até o mês 10, teve 315 ocorrências por mês. Isso quer dizer que, hipoteticamente falando, houveram em janeiro 315 ocorrências, fevereiro 315 ocorrências, março 315 ocorrências, hipoteticamente falando. Pode ser que em janeiro tenha 300, em fevereiro 330, que a média aritmética é 315. O que é média aritmética? É a soma de todos os espaços amostrais dividido pela quantidade de espaços amostrais. Ou seja, uma média de idade. Eu tenho 29 anos. Vamos supor que o Daniel aí tenha 31. 29 mais 31, divide por 2, que é eu e o Daniel, média aritmética 30. Vamos para a questão. Nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Contudo, a média para o ano todo era 10% maior. Ou seja, a média de janeiro a outubro foi de 315 e de janeiro até dezembro, que é do mês 1 até o mês 12, foi de 315 mais 10%. Mais 10%. 10%. Aqui a gente tem várias maneiras de encontrar esses 10%, né? Eu prefiro, como é 10%, você pegar o 315, voltar uma vírgula, que aqui ficaria 31,5, né? 31,5, e somar com o valor de 315, mais esse valor aqui, 315. Esse valor aqui, 315. Ou seja, dá 5,1 com 5, 6, 3 com 1, 4, e desce 3. Ou seja, a média de janeiro até dezembro é de 346,5 ocorrências. Entendam o que eu fiz? Eu peguei o 315, somei mais 10% dos 315. Eu poderia multiplicar por 1,1, pegar o 300, isso aqui, pegar o 315, pegar o 315, multiplicar por 1,1, ia dar a mesma resposta, que é o 346,5. Isso aqui são artimanhas para a gente, né, somar aí com a porcentagem. Lá no final da aula, na questão 11, a gente vai revisar a porcentagem certinho, vocês vão entender melhor, caso não entendam isso. Ou seja, de janeiro a dezembro, a gente teve 346,5 ocorrências. Ou seja, em novembro e dezembro, a média aumentou. Isso que a gente já entendeu até essa parte da questão. Continuando a questão aqui na antepenúltima linha, nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Ele quer saber se a média aritmética, que é o número de ocorrências dividido por 12, é maior do que 500. Matematicamente falando, a gente pode achar o valor exato. Mas
Eu no concurso eu não quero achar o valor exato. Eu quero saber se a assertiva é certa ou errada. Então vamos lá. O número de ocorrências. Se de janeiro até outubro, a média, os 10 primeiros meses, a média foi 315, que é a média aritmética, quer dizer que o número amostral entre janeiro e outubro é de 3.150. Por quê? 315 vezes 10 meses, a gente tem um total de 3.150 ocorrências. Esse é o primeiro informação importante que a gente tem. Não foi explícito ao dar, mas a gente, multiplicando por 10, a gente sabe, né? Aí ele quer saber se a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500. Vamos supor que em novembro foi 500, em dezembro foi 500, novembro mais dezembro, 1.000. Vou somar aqui com 1.000. Hipoteticamente falando, se foi superior a 500, o mínimo de ocorrências que eu tive nesse período, nesse ano, foi de 4.150 ocorrências, de janeiro a dezembro. Pedindo a informação dos últimos 2 meses, que foram 500 ocorrências. Que ele quer saber se foi superior a 500 ocorrências. Ou seja, a gente tem um espaço de 4.000. Vou mudar a cor aqui, para ficar melhor para o entendimento. Apagar aqui. Ficar de verde. Pronto. A gente tem aqui 4.150 ocorrências. Ao longo de 12 meses. Ou seja, dividido por 12. Vou dividir o 4.150 por 12 meses para fazer uma média aritmética. Prestem atenção. Se o valor der menor que esse valor aqui que a gente achou, 346. Obrigado, Daniel. Boa. Se a gente pegar e o valor der menor do que 346,5, quer dizer que ele teve menos de 500 ocorrências, né? Ou igual a 500 ocorrências. Se der um valor maior, quer dizer que ele teve um valor superior a 346,5 ocorrências. O Daniel aí já adiantou para a gente, dividindo esse valor, dá 345,83, que é menor do que esse valor aqui, ó. Que é menor do que 346,5. O que é que isso quer dizer? Que teve mais de 500 ocorrências. Teve mais de 500 ocorrências. Se a gente fizesse com 502, 503, 504, dando um exemplo, vocês iam ver que cada vez que a gente aumentasse o número de ocorrências, esse valor aqui ia aumentar até chegar ao 346. Ou seja, essa afirmativa é certa. Ou seja, a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Certo? Por quê? A gente fez aqui, hipoteticamente falando, o que a questão pediu, que foi 500 ocorrências. Se 500 ocorrências deu um número menor do que a média, então, nos 2 últimos meses, a gente teve mais de 500 ocorrências por mês. Deu para pegar aí, rapaziada? Então, joinha aí. Gabriela deu ok. E aí, Daniel, deu para entender? Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Beleza. Fala aí, Daniel, qual parte você quer que eu repita? Pode falar. A parte aí é referente à resolução final aí, né? Dos 345 e 83 e a média anual dos 2 últimos meses aí. Eu dei uma bugada aí. Pronto, beleza, vamos lá. A questão, entendeu? Mas fez de outra forma. Perfeito. Tem a forma matemática de se fazer. Eu acho que talvez dê um pouco de trabalho. Porque a questão da CESP, ela não quer que você seja matemático. Principalmente para a polícia, não quer que você seja matemático. Quer que você saiba interpretar e chegar à resposta. Porque se ela quisesse que você fosse matemática, ia dar o valor exato. Ali, ó, qual é? 502, 500. Quantas ocorrências você teve por mês? 502, 503, 504, 500, não.
Então, ela não dá não dá as alternativas, né? Quer saber se está certo ou está errado. Você quer saber se é superior a 500 ou inferior ou menor do que 500. Daniel, só repetindo, né? Aí, a gente fez a média aritmética do ano, que ele disse que é 10% maior, aí a gente achou esse valor aqui, ó, 346,5, que é 10% maior do que os 10 primeiros meses. Aí ele quis saber se a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Então eu usei novembro como 500 e dezembro como 500, porque somando ali, dá a média aritmética de 500 ocorrências por mês, porque ele quer saber se é maior do que esses 500 ocorrências em novembro e dezembro. Aí eu somei o 3.150, que representa de janeiro a outubro, mais 1.000, que representa de novembro a dezembro, e achamos 4.150. Pegamos os 4.150, dividimos por 12, para achar uma nova média aritmética. E achamos não, né? Você achou aí 345,83, que é menor do que o valor de 346,5. Ou seja, 500 ocorrências ainda é um valor menor, dividido por 12 meses, né? A gente utilizando as 500 ocorrências, ainda é um valor menor do que os 346,5. Ou seja, para chegar nesse 346,5, a média aritmética de novembro e dezembro teria que ser maior do que 500. 501, 502, 503, 504. A resposta é 504. Eu fiz ela matematicamente falando, e a resposta é 504, que dá o valor certinho de 346,5. Não é isso, Gabriela? Dá o valor de 504, matematicamente falando. Depois eu vou mandar para o professor Luiz Felipe, ele manda a resolução, tanto matemática quanto dessa maneira mais raciocinando, né? Porque a gente está um mês e pouco da prova, não é o momento mais, assim, de aprender a matemática pura, né, e aplicada. A gente está ali para responder a questão e passar no concurso. Essa é a nossa meta aqui. Aí a gente achou, Daniel, 345,83, que é um valor menor do que 346,5. Ou seja, a média aritmética é superior a 500 ocorrências por mês. Então, essa questão ela é certa. Não é isso aí, Gabriela? Isso aí. Beleza. Você achou mais fácil, Gabriela, fazer da forma que você fez ou assim, só para ou um contempla o outro ali? Da minha, né? Mantém, então. Mantém. Todo mundo entendeu aí? João Vinícius, João William, o Alif. Beleza. Se tiver alguma dúvida aí, rapaziada, é só mandar. Se manifestem aí. Beleza. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Se quiser tirar um print aí. Beleza. Mais uma questão aí da CESP. Você fez essa daí, Gabriela? Ainda não, né? Beleza. 2 minutinhos aí para vocês fazerem, para dar uma adiantada. Beleza, vamos lá. Fizeram aí? Fez aí, Daniel? Deu certo. Beleza, vou seguir aqui, tá? Com relação a propriedades e operações fundamentais com números, julgue o item a seguir. Para quaisquer A e B inteiros, o que é um número inteiro? O número inteiro é representado por esse Zzinho aqui.
com esse meio que corte aqui, meio que barra aqui, longitudinal, né? Transversal, sei lá. Que é representado pelo -2, todos os números negativos inteiros, -2, -1, incluindo 0, 1, 2, porque é só um espaço amostral dos números inteiros que daí vai até o mais infinito e o menos infinito. Esses são os números inteiros. Você vê que a CESP não vai cobrar você números irracionais, não. Já passou o tempo que ela cobrava números complexos, talvez aí para oficial, mas para soldado com certeza não vai cobrar, até porque não está no edital essa parte. Se A, vamos lá, se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, então A ao quadrado é maior ou igual a B. Questão que assusta um pouco, né? Totalmente teórica, mas toda questão teórica eu prefiro e tento sempre aplicar algum valor dentro do espaço amostral que vem na minha cabeça, que nesse caso aí é o -2, -1, 0, 1 e 2. Vamos lá, se A é menor ou igual a B, é menor ou igual a B, e B é menor ou igual a A, então A ao quadrado é maior ou igual a B. Eu vou pedir a ajuda do Daniel aí para a gente responder essa questão. Daniel, me fala o número desse espaço amostral aí que a gente tem, que é o -2, -1, 0, 1 e 2. Qualquer um. O 0. Beleza. Vamos lá. Vamos supor que o A é 0. O 0 fazer aqui. O 0, o A é igual a 0, né? É menor ou igual a B. Beleza. A gente está usando o A como 0. A segunda afirmação que ele nos deu aí, o B é menor, o B é menor ou igual a A. E a gente sabe que o A, esse A aqui, é 0. Se A é igual a 0. Vamos lá. O 0 é menor ou igual a B e o B é menor ou igual a 0. Para o B ser menor ou igual a 0, ele só pode ser, ele só pode existir, nesse caso aqui. O B, ele tem que ser o 0, ou ele tem que ser um número. Qual número é menor que 0, Daniel? -1, -2, ou seja, ele tem que ser negativo. Beleza? Ou seja, ele tem que ser negativo. Vou abrir aqui um colchete. -1, -2, para a gente respeitar a matemática. Né? -2, ordem crescente, né? -2, -1, -1, então, e assim, aqui vai até o infinito, e aqui vai até o 0, né? Beleza. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? A gente usou o 0 como A, e para o B, segundo a assertiva dele aqui, e para o B ser menor ou igual ao A, o B tem que ser ou igual a 0, ou igual a -1, -2, -3, -4. Beleza. Vamos agora para saber se ela é verdadeira ou falsa. Aí ele fala aqui que, então, A ao quadrado é maior ou igual a B. Vamos lá. A ao quadrado. 0 ao quadrado é maior ou igual a B. Quanto é 0 ao quadrado, Daniel? 0 vezes 0. Nada, isso aí, Gabriela. 0 vezes 0, 0. Isso, 0 é maior ou igual. Vamos ver se é maior ou igual. É maior ou igual a 0? É igual. É maior ou igual a -2, -1, -3, -4? É. Concorda aí, Daniel? Concorda aí, Gabriela?
Beleza. Ou seja, o 0 é maior ou igual ao 0, ao menos 2, ao menos 1, e é maior do que qualquer número negativo, né? E uma pessoa que deve dinheiro tem menos dinheiro do que a pessoa que não deve, em tese, né? Porque a pessoa está negativa, então o A, nesse caso o A ao quadrado, né, que é 0 vezes 0, é maior ou igual ao B. Entendeu aí, rapaziada, essa daí? Vai entender? Só para a gente comprovar aí, fazer só mais um exemplozinho aqui, só para a gente deixar todo mundo afiado nessa questão aí. Estou com minha cola aqui da questão. Não, aplica um valor, pô. Você sabe que a questão ela só pede que você saiba o que é número inteiro. Só isso. Sabendo que é número inteiro, você passa a mostrar ali 5 números, que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e segue para a resolução. Você usou o 0, né, Daniel? Que é como o A sendo 0. Vamos usar outro número? Vamos usar um número negativo? Beleza, vamos usar um número negativo? Me dá um número negativo aí, Daniel. Menos 5, boa. Ele usa menos 2, menos 1, mas vamos usar menos 5. O A, vamos supor que ele é igual a menos 5. Menos 5. Se o A é igual a menos 5, e a questão fala que o A é menor ou igual a B, e o B é menor ou igual a A, vou até apagar esse A aqui. Esse aqui, apaguei A aqui. Vamos usar o menos 5 aí que o Daniel usou, menos 5 e menos 5. Se o A é menor ou igual a B, ou seja, o menos 5 é menor ou igual ao B, então quer dizer que o B é o quê? Quer dizer que o B pode ser, né? Quais números são menores ou iguais a menos 5? Menos 5 é menor ou igual a B. Vou continuar aqui. Consegue dizer aí, Daniel? Isso. Exatamente. É menor. O B pode ser. Menos 6, menos 7, menos 8. E assim vai até o menos infinito. E aqui, se o B é menor ou igual a menos 5, a gente já usou aqui, né? Vamos para assertiva, que ele fala que o A... Ele pergunta se o A ao quadrado é maior ou igual ao B. Vamos ver se é verdade? O A ao quadrado, ou seja, menos 5 elevado ao quadrado, é maior ou igual ao B? Lembrando que o B é o menos 6, menos 7, menos 8, e assim sucessivamente. Menos 5 ao quadrado dá quanto, Daniel? Gabriela? Não. Não é menos 25. 25, isso, Gabriela. 25. Porque menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais 25. Qualquer número negativo, assim, qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele é positivo. Qualquer número negativo, exatamente. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele é positivo. Menos 5 vezes menos 5 dá 25. Ou seja, 25 é maior ou igual ao conjunto B, que a gente usou aqui, né? Menos 6, menos 7, menos 8. Questão certa. Beleza? Pegou aí, Daniel? Deu para entender aí, pessoal? Dá um ok aí se todo mundo entendeu. Boa, Daniel, Aleph. Você vê, questão vinha que o pessoal ia pular. Pode falar, Eduardo. Pode mandar aí a dúvida. Eduardo levantou a mão aí.
Ah, deu para entender, né, Eduardo? Beleza. Fechou. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Deu sim, beleza. Questãozinha simples, né, que não dá para perder. E assim, quem tá naquela pega e ficar estudando só a parte de humanas, aqui eu vou dar certo, aqui vai ser bom, aqui vai ser bom para mim, que eu conheço o tio do meu primo que fez isso aqui, deu certo, vai se quebrar. Vocês não vão se quebrar, porque vão matar isso aí tranquilamente. Como eu falei, aplica um valor. Você sabe que é número inteiro, você responde a questão. E número inteiro, assim, básico. Básico. Dá uma revisadazinha, só são 6 tópicos na parte de matemática, que vale muito a pena para vocês. Próxima questão aí. Vamos lá. Alguém fez essa questão aí? Fez, Daniel? Fez, Eduardo? Beleza, vamos responder juntos, então. Julgue o item subsecutivo relativo à resolução de problemas que envolvam números naturais, inteiros e fracionários. Isso aí está no edital. Se Márcia, Fátima e Sandra, vou usar aí incógnitas M, representando Márcia, F de Fátima e S de Sandra. Dividir as despesas da empresa em que elas são sócias, tal que Márcia pague 3/8 das contas e Fátima pague 5/12 das contas, então Sandra pagará a metade do valor pago por Fátima. Mais uma vez, dá para responder pela forma matemática. Prefiro sempre atribuir um valor qualquer. Até porque é meio chato, né, trabalhar com fração, mas atribui um valor que a gente vai chegar na resposta. Vou aqui, aqui para resolução. Vamos lá. Márcia, como eu falei, Márcia, né? Márcia, M, Fátima e Sandra. Márcia pague 3. Se Márcia pagar 3/8 das contas. Fátima pagar 5/12 das contas. Quanto Sandra vai pagar? Ele não pede quanto, ele pergunta se Sandra pagará a metade do valor. Se está certo, está errado, né? Gosto de atribuir o valor. O que é que isso quer dizer? Se, vamos supor que o valor total de despesa da empresa seja 12 mil. Vou usar o 12 mil, porque como eu tenho um 12 aqui já, vai ficar fácil para cortar. Então, se Márcia pagar 3/8 de 12 mil, eu não vou nem usar 12 mil, vou usar 12 só. Para não complicar trabalhar com 3 zeros aqui, né? A edição da gente aqui é ganhar tempo. Se Márcia pagar 3/8 de 12, conta da empresa deu R$12. A gente tem que 3 vezes 12 dá 36, 36 sobre 8. Essa é a parte de Márcia. 36 sobre 8, simplificando, por 2, dá 18 sobre 4. Tirando aí de fração, 18 dividido por 4. Quem quiser fazer o cálculo aí, vai dar 4,5. Exatamente, 4,5. Bota em dinheiro. Bota em dinheiro que o cara é fácil calcular. Dinheiro a gente nunca perde. Aí, Fátima, vamos lá. Aí, lembrando que o total, vou colocar um T aqui, total, é igual a 12. Estou usando 12 como exemplo, fazendo. Se Fátima pagar 5/12, 12, Fátima vai pagar 5. A gente vai cortar esse 12 aqui com esse 12. Então, Fátima vai pagar 5. O total da empresa total é igual a o que Márcia, se igual que ficou meio zoado. O total da empresa é o que Márcia pagou de despesa. Márcia pagou mais o que Fátima pagou
mais o que Sandra pagou. O total a gente sabe que é 12. O que Márcia pagou, a gente sabe aqui no canto superior direito, que é 4,5. A gente sabe que o que Fátima pagou aqui é 5, mais 5, 5. E a gente sabe, e a gente quer saber o que Sandra pagou. É isso que é a questão que é da gente. Organizando isso aqui, eu tenho que 12, 4,5 mais 5, esses dois valores aqui, dá 9,5. 9,5 joga para lá com sinal trocado. Eu tenho que 12 menos 9,5 é igual a que Sandra pagou. Organizando aqui para o lado esquerdo, invertendo a equação. Então, o que Sandra pagou é igual a 12 menos 9,5, 2,5. Exatamente, Daniel. Sandra pagou 2,5 do valor total da empresa. Lendo a assertiva, ela fala assim: então, Sandra pagará metade do valor pago por Fátima. Quanto Fátima pagou? Alguém pode me dizer aí? Isso, estou assumindo o Bruno, estou assumindo o 12 como total. Eu olhei para a questão, eu vi que tem um 12 ali na fração. Eu vou atribuir 12 como valor, porque daí eu vou cortar. Eu posso atribuir 10. 10, 8, 5, 3, qualquer valor que você atribuir vai dar a mesma resposta. Se Fátima der 6, vai dar que Sandra pagou 3. Se tiver que Fátima pagou 10, vai dizer que Sandra pagou 5. Porque essa assertiva ela é correta. Então, o valor que você atribuir como total vai ser o valor que você vai usar ali para multiplicar a parte de cima da fração e dividir. Eu usei 12 porque, como Fátima tinha pagado 5 dozeavos, eu cortei. Aí ficou mais fácil ali para achar esses 5. Então, rapaziada, Sandra pagou 2,5 e Fátima pagou 5. Ou seja, questão certa. Sandra pagará metade do valor pago por Fátima. Deu para entender aí todo mundo? Deu para entender, Bruno? Cadê o Alif? Alif, deu para entender, Daniel? Valeu, pronto. Isso aí. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta aí, que a gente faz de novo. Pode explicar com outro valor.